Olá, amigos. Cá estamos nós novamente gravando mais um vídeo para a nossa série Guia dos Perplexos. Este será Guerra Mundial Segundo Tempo e será o número 6, portanto. Guerra Mundial Segundo Tempo, número 6. Mas eu não vou perder tempo aqui, não é? A minha função... Qualquer um de vocês pode pegar um livro de história ou pode acessar através do Google uma página da história contando a Segunda Guerra Mundial. O que eu pretendo, o que eu estou fazendo, é mostrando os bastidores da guerra. E o que eu afirmei foi que não há quem consiga entender a verdade do que foi a Segunda Guerra Mundial. Um simples jogo que foi de responsabilidade indireta do sultão Hamid II, quando negou a Theodor Herzl, Benjamin Zverev, a venda da Palestina ao barão Leonel de Rothschild por 1 bilhão e 200 milhões de libras esterlinas, uma coisa absurda, uma coisa dessas, quando ele negou essa negação dele, que para ele é 150 milhões de libras, desculpa. Então aqui a quantia certa é 150 milhões de libras. E ele disse, pode dizer a Rothschild que guarde os milhões dele, porque eu não vou entregar os meus irmãos muçulmanos nas mãos dos cázaros. Segundo a filha dele, Fátima, no seu livro de memórias, Hamid II, Meu Pai, escrito e editado na França. Então, é esse tipo de informação que vocês não encontram. E é justamente isso que eu me proponho a dar a vocês. Então vocês vejam, que povo, que cérebro, que sensibilidade é essa que tem uma pessoa, quer dizer, o Theodor Herzl, frustrado, foi falar com Leonel, barão de Rothschild, e eles então traçaram outro meio, porque eles são como a água. A água, quando ela escorre e encontra um obstáculo, uma pedra, por exemplo, ela não tenta passar por cima da pedra, que ela não tem essa condição, ela dá a volta, né, mas de qualquer maneira ela vai adiante, ela continua. E assim, a solução encontrada foi, infelizmente, a Guerra Mundial. Quer dizer, a Inglaterra tinha potencial suficiente para tomar do Império Turcomano à Palestina. Então, se Hamid II não vendeu por 150 milhões de libras, ele ia perder. Os ingleses iam matá-lo, a sua majestade britânica ia matá-lo e ia desmembrar o seu império, e nesse desmembramento a Palestina seria separada como um presente especial para o movimento sionista mundial, na pessoa do seu presidente Leonel de Walter de Rothschild, barão de Rothschild. Então, essas coisas é que são interessantes, porque 50 milhões de mortos na Segunda Guerra, 10 milhões de mortos na Primeira Guerra. Quer dizer, primeiro tempo, 10 milhões. Segundo tempo, 50 milhões e 30 milhões de feridos. No final, segundo a Cruz Vermelha Mundial, dá 90 milhões de mortos. É esse o resultado final. Então, como é que uma pessoa, para atingir o seu objetivo, procurem ver se entendem, porque eu não compreendo. É como São Paulo diz, o mistério da iniquidade. Não pense nele, porque você não conseguirá entender. Nós que somos normais, não compreendemos os patocratas. Pato com a palavra patos, doente. Kratos, do grego cracia. Então ele disse um livro americano, escrito em inglês, que diz que o mundo é governado pela patocracia, com TH, patos, de doente. Portanto, a hegemonia dos doentes, a liderança dos doentes. E, na verdade, é isso que nós estamos vendo. Por isso o mundo está doente, por isso o mundo sofre, por isso o mundo chora, por isso as guerras. E tudo a que nós assistimos aqui
aparentemente incompreensível, mas incompreensível para nós que não sabemos o que está por trás dos bastidores. Então foi necessário entrar nas sociedades secretas para poder saber o que é que de fato aconteceu. E só realmente sabe o que de fato aconteceu aquele que entrar numa sociedade secreta ou mais de uma. Porque, como disse, metade da história é feita naturalmente por Yahvé, que é o demiurgo que governa esse universo, segundo a minha crença e as minhas conclusões, não sem fundamento, isso será assunto de um vídeo, e a outra metade é feita pelas sociedades secretas. Então, assim como Alexandre da Macedônia, Júlio César, Dario, rei da Pérsia, Nabucodonosor e outros caudilhos antigos queriam unificar o mundo sob seu poder, esse desejo é inerente ao homem. Quer dizer, mas a questão é como unificar. Por exemplo, a igreja cristã gostaria de unificar o mundo, né? Ela não diz que não quer, só que ela gostaria de unificar o mundo através dela, né? Cujos planos detalhados não são revelados, né? Só o Papa tem no Vaticano. Na verdade, os jesuítas tinham esse plano. O fundador da Companhia de Jesus, né, que é São Inácio de Loyola, ele teve acesso a esses planos porque ele teve acesso aos planos dos templários, ele era templário, e ele sabe, então, conjugou os dois planos para que a Igreja Católica tomasse o mundo de uma maneira, vamos dizer assim, pacífica, que seria a sinarquia. Quem atrapalhou tudo foi o rei da França, Filipe o Belo, por causa dos conselhos de seu monstruoso cérebro e conselheiro Guilherme de Nogaret, que começou por sequestrar o Papa do Vaticano, levá-lo para avião, deixá-lo a pão e água durante 30 dias, e o Papa foi covarde e pediu para sair da prisão e disse que se um concílio aprovasse a excomunhão dos templários, ele assinaria embaixo. A maior covardia do mundo, porque os templários não mereciam isto. Eles estavam já com planos feitos com o imã, o grande imã dos muçulmanos, quer dizer, os sultões que governavam o mundo muçulmano, com o Papa, e agora iriam tentar entrar em contato com os judeus, com quem eles já tinham relacionamento, né? A fortuna dos grandes judeus já estava na mão dos templários, por isso eles eram imensamente ricos. Não eram, porque o dinheiro não era deles. Por isso nunca se achou a fortuna dos templários. Mas, aqui nós temos um livrinho que na verdade discute os protocolos do Sábio de Sião, que é um livro muito controvertido. Está aqui, né? Não vamos entrar nas controvérsias dos protocolos, mas o que esse livro faz, aqui, Irã Délio Santana, publicado pela Gazeta Maçônica, A Utopia do Império Mundial. Hitler entrou no jogo, mas ele já sabia que ia perder. Desde que ele entrou, que ele sabia que ia perder. Por quê? Porque tudo isto está sob sigilo, está secreto. Aqui nós temos o segredo dos construtores. Construtores de quê? De um mundo globalizado. Já estamos naquilo que Marshall McLuhan chamou de uma aldeia global. Quer dizer, o coronavírus foi plantado na China e já está no mundo todo. Então isso prova a globalização. As bolsas de valores também. Cai 17% em Hong Kong, cai 17% no mundo todo, e quem tem dinheiro compra as ações a preço de banana, espera que elas voltem ao valor normal, e então fica com uma fortuna em bilhões de dólares nos seus bolsos, né, graças à desgraça, né, do mundo inteiro. E para eles, pouco está importando, né, a maneira como se chega, embora alguns especialistas tenham aqui discutido isto
neste livro, que é um fórum nacional, muitos autores. Aqui nós temos listado os vários autores, e o coordenador foi João Paulo dos Reis Veloso e Luciano Martins. Foram dois coordenadores, a nova ordem mundial em questão. Eles aqui, já é a terceira edição, José Olímpio Editora, eles vão discutir, esses vários especialistas aqui, essa lista vai discutir o que está sendo a nova ordem mundial. Né? Quer dizer, não chegamos ao ideal ainda, por quê? Porque no final das contas, quem está com a bola, com a tocha da liberdade nas mãos, né, é um homem só, que foi educado para governar o mundo da maneira que ele quiser. Então eu disse, não me admiraria se essa pandemia tivesse sido plantada por ele, depois de descobrir a vacina que tirou do morcego o corona, ao qual o morcego era imune, e colocou essa vacina, deu essa vacina para ele, para a sua família, seus assessores nacionais e internacionais. Nós temos no Brasil, e não vamos dizer quais são, mas os nomes de alguns dos assessores, né? Então, são 72 diretos, 300 indiretos e 500 agentes espalhados depois. São os círculos do domínio mundial, que é explorado em vários livros, principalmente pelo principal deles, que é o livro de cabeceira do meu irmão José Castellani, que adorava esse autor, Sergei Ritin, que é estudioso das sociedades secretas, e José Castellani, que foi o maior maçonólogo brasileiro, ninguém antes dele e ninguém depois dele, né? Quem se aproxima dele um pouco foi Gustavo Barroso, o nosso catolicíssimo literato e membro da Academia Brasileira de Letras, mas Gustavo Barroso caiu no erro que eu também caí durante muito tempo. Ele fala, Brasil, colônia de banqueiro, história oculta do Brasil. Ele estimulou no Brasil a publicação dos protocolos do Sábio de Sião. A edição brasileira foi patrocinada por alguém que, na verdade, foi instigado por ele. Mas achava-se, e eu fiquei nessa linha de pensamento durante muito tempo, que era o judeu em geral. Até que finalmente assisti a um vídeo gravado pelo rabino Israel Davidson Weiss, que foi quem alertou meus sentidos, meu raciocínio, dizendo que há dois tipos de judeus, né? Já dissemos aqui, os sefaraditas, que são religiosos e que pretendem, claro, que o domínio do mundo será deles, mas que o Mashiach, quando vier, cumprirá a promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes, dando aquilo que lhes prometeu, dando de presente. Eu lhes prometi e eu estou te dando. Enquanto que os falsos judeus, como Koestler chama, no seu livro A 13ª Tribo, isso nós vamos alongar, os cázaros fizeram a conversão à religião judaica, que na verdade foi uma falseta, apenas para, a partir do proselitismo judeu, porque há muitos judeus prosélitos, mas eles não entram no lugar da sinagoga, que é exclusivo aos judeus de sangue, quer seja cázaro, quer seja sefaradita. Então, o prosélito não entra. Portanto, eles não são judeus de fato. Não são judeus de sangue, não são judeus de fato. Apenas o corte no prepúcio não torna eles judeus. Como eu disse a vocês, nós cristãos somos descendentes de Abraão. Nos honramos com isso, né? O Islã, os muçulmanos, também são descendentes de Abraão. Mas eles não se dizem judeus. Só os cázaros tiveram essa genial ideia. Porque um rei cázaro sonhou que o Deus deles, depois a gente vai entrar no assunto detalhadamente, prometeu a ele o domínio do mundo, e como o Deus de Abraão prometeu a Abraão e a sua descendência o domínio do mundo, esses dois sonhos, essas duas revelações coincidem, e então, para o rei Cázaro, que teve essa revelação, seria a religião ideal para ele abraçar, porque, sem dúvida, era o mesmo Deus que prometeu a Abraão
o mundo e prometeu a ele o mundo. Então ele entrou nessa religião por causa disso. E apenas um corte no prepúcio que eu tenho com a operação de parafimosa não faz ninguém judeu. Então tem que ser do sangue de Abraão, tem que ter o pacto, o corte no prepúcio, o segundo pacto feito com Moisés, a lei, a Torá, tem que seguir os preceitos da Torá, e uma série de normas que são 612 preceitos. Então, não é fácil, portanto, a vida de um verdadeiro judeu não é fácil, a vida religiosa, como não é fácil a prática dos muçulmanos. Nós, cristãos católicos, é que somos relaxados, temos uma vida muito fácil, a gente tem uma religião customizada, como bem falou no Café Filosófico o nosso grande filósofo Karnal, né? Religião customizada, quer dizer, eu faço o que eu acho que devo fazer, e assim os cátaros também fazem o que eles acham que devem fazer. Eles nem seguem a Torá, nem seguem a Tanakh, nem seguem a Mishnah, nem seguem o Talmud, eles seguem aquilo que é próprio, que eles escrevem, eles seguem uma agenda mundial que o professor Sergei Nilus disse que está nesse livro, Os Protocolos do Sábio do Sião. Sergei Nilus era professor da Universidade de Viena. E agora já existe um outro livro que eu não possuo, mas que foi escrito pelo conselheiro presidencial chamado Brzezinski, conselheiro vitalício do presidente Jimmy Carter, do presidente, o cowboy Ronald Reagan, do presidente Bill Clinton, que foi o daquele escândalo no telefone com a secretária, do presidente W. Bush pai, W. Bush Jr. e Barack Obama. E o Brzezinski, que é perito em geoestratégia, queria, por todos os meios, como eu já disse aqui, invadir a Eurásia. Mas o Conselho de Relações Exteriores, que é um organismo não governamental, é uma ONG, fundada por David Rockefeller, né? Então foi contra, porque certamente a China e a Rússia declarariam guerra e haveria a terceira guerra mundial, que Einstein disse que se fosse atômica, ele não sabia com que armas ela seria lutada, se com um armamento comum ou viraria uma guerra atômica. Mas se fosse atômica, a próxima, se houvesse, seria feita com paus e pedras. Então, nós temos aqui, então, segundo o sonho de todas as sociedades secretas, todas, inclusive os jesuítas, e inclusive a Opus Dei, que não revelam ao mundo, só o Papa sabe e os assessores principais sabem o que é que essas sociedades tinham, né? Santo Inácio de Loyola só revelou ao Papa e o fundador da Opus Dei também só revelou ao Papa. Então, a maçonaria tem a sua estratégia para conquistar o mundo também, porque ela vamos dizer assim, um organismo internacional que diz ser apenas filantrópica, progressista, uma escola de cidadania, mas quer formar um mundo de acordo com a visão dela. E esse é o problema. Cada um quer fazer um mundo novo, mas de acordo com a sua visão. Os muçulmanos com a visão deles, os maçons com a visão deles, a Igreja Católica com a visão deles, que já não é igual à dos protestantes, que são cristãos. E assim, aqui nós tivemos uma tentativa dos jesuítas de aproximar a maçonaria e a Igreja Católica, fazendo com que os planos de ambas, que coincidem, seria a conquista do mundo, mas que fosse feita de maneira racional, justa, por ambas as ordens, né? As ordens ocultas da Igreja Católica, hoje nós sabemos a Opus Dei, os jesuítas estão aparentemente silenciosos, mas não é verdade, porque esse livro foi escrito por 2 jesuítas, aliás 3, Benimeli, Caprilli e Alberton. Eu assisti à conferência feita por eles numa loja maçônica, dizendo mais ou menos o resumo do livro. É um excelente livro e seria vamos dizer assim, algo muito, muito bom
se fosse feito. Na época de Paulo VI, eles apresentaram essa proposta, os 3 jesuítas ali apresentaram essa proposta. Paulo VI quis fazer, mas a Cúria Romana não permitiu. Porque, na verdade, o Papa não governa a Igreja Católica, né, como se imagina. Então, aqui em Governantes Invisíveis, eu li para vocês a vida, o resumo da vida de um dos governantes invisíveis, que foi Trubisky Lincoln, né? E aqui nós temos a vida de vários deles. Inclusive, eu não citei, eu não disse, né? Mas falei do Brzezinski, que tinha o seu plano, e esse plano ele passou para 6 presidentes americanos, ele era conselheiro vitalício, mas ele passou esse plano, que eu pretendo dizer para vocês, o resumo do resumo. O livro está em inglês, não foi traduzido para o português, The Grand Chessboard, do Grande Tabuleiro do Xadrez, mas um jornalista brasileiro se deu ao trabalho de ler o livro, fazer o resumo e depois um resumo do resumo que eu tenho. E eu pretendo pegar esse resumo do resumo e ler para vocês terem uma ideia do que é que o sionismo mundial já fez e do que ele pretende fazer para, como diz Zbigniew Brzezinski, os Estados Unidos continuarem sendo o primeiro no ranking mundial. Na verdade, nós sabemos que não são os Estados Unidos é apenas o testa de ferro, né? É o braço armado deles, né? É o movimento sionista político mundial. Então, nós temos denúncias, né, muito sérias. Aqui, por exemplo, nós temos um trabalho dos estudos árabes, Moshe Menuhin, Dr. Norton Mesvinsky e Nathan Winstock, 3 ilustres judeus opinando sobre Israel. Olha, esses 3, Moshe Menuhin, Dr. Norton Mesvinsky e Nathan Winstock, são judeus. E o árabe, a Liga de Estudos Árabes, pegou esses 3 judeus e fez aqui o livro Judaísmo versus Sionismo. Então, já há um reconhecimento de que judaísmo é uma coisa, sionismo é outra. Que judeu sefardita é uma coisa e judeu Ashkenaz é outra coisa. São cázaros, são falsos judeus. Então, judeus verdadeiros, havia 9 milhões deles antes da Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, do segundo tempo do jogo. 9 milhões, 6 milhões foram queimados nos fornos de Auschwitz e submetidos a experiências desumanas, né, por Hitler e os seus sequazes. 6 milhões, sobrou 3 milhões e qualquer coisa. Esses 3 milhões, 1 milhão e 500 está na Palestina, no Estado de Israel, e 1 milhão espalhado pelo mundo todo. Então existe apenas 3 milhões e 400 e 500 judeus sefarditas, ou seja, judeus verdadeiros, entre os quais, né, nós temos o nosso queridíssimo rabino Melamed Meir, que nos ofereceu a tradução da Torá com comentários elucidativos. Nós temos o rabino Weiss, que tem vários vídeos na internet, né? E aí o escândalo, o escândalo que escandalizou os 2 protestantes aqui, Jim Shaw e Tom McKinney, é que eles não tinham ideia de como é que o movimento sionista mundial, através do governo cázaro, né, dos cázaros, dos sionistas, dos falsos judeus, estariam fazendo para governar o mundo, né? A primeira ideia é eliminar Jesus. Então Jesus tem que ser eliminado. Não só Jesus, mas a religião. Porque crer é a grande força do homem. O homem dá a vida por ela. Logo, a maior batalha do sionismo é contra o judaísmo. Então, sionismo versus judaísmo, ou seja, os 3 milhões e 400 mil judeus sefaradi são a mira, o objetivo, né? A meta dos judeus Ashkenaz, os falsos judeus Ashkenaz, que são na verdade cázaros, coitados desses 3 milhões e 400 mil judeus, né? Que estão, vamos dizer assim, sofrendo perigo constante. Segundo denúncia do rabino Weiss, né, eles
são vítimas dos cázaros, e os cázaros querem eliminá-los, acabar com eles, para quando se falar judeu, todo mundo pensar que é somente os cázaros. Aí pronto, aí a promessa de Abraão, que também foi feita ao rei dos cázaros, Calã ou qualquer coisa assim, aí pronto, aí será dos cázaros e não haverá nenhuma dúvida. É isso que o nosso querido Serge Rettin, que era o escritor de cabeceira do meu irmão José Castellani, a quem eu honro por ter me levado para a maçonaria e me ter dado instruções especiais por e-mail. Ele era médico em São Paulo, gastroenterologista, faleceu. Acho que tem certas pessoas que não deviam morrer. Então, os americanos, Gene Shaw e Tom McKinney, quando tomaram conhecimento dentro da maçonaria o que era, quais eram os métodos, e que Jesus Cristo, por ser judeu sefardita, né? Ou seja, por ser judeu de sangue, descendente de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, dos profetas, e um profeta de Israel, é o grande problema deles, porque, quer dizer, os judeus sefarditas como um todo têm que ser eliminados, têm que ser mortos. Então, o coronavírus, se pegar os judeus sefarditas e matar todos, para o movimento sionista mundial, para os cázaros, será ótimo. E se não, eles vão bolar outro plano. Mas o que eles querem é ser os únicos a se chamarem judeus no mundo. Pronto. Aí a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, e feita ao Malã lá, que é o chefe lá dos cázaros, a quem foi feita a promessa. Então, aqui o meu irmão José Castellani está dizendo como é que é a ação secreta da maçonaria na política mundial. Recebi o presente das mãos dele, editora Landmark, né, e me honro por ter este livro, Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial. Autor de inúmeras obras, revela e analisa a responsabilidade desta misteriosa instituição na formação da política moderna. Um dos órgãos responsáveis por isso foi fundado por David Rockefeller. É muito ativo, embora seja pouco conhecido, mas está na internet. A Trilateral, nova fase do capitalismo mundial. Aqui está, é uma denúncia, está feita por Hugo Asman, Teotônio dos Santos e Noam Chomsky. Noam Chomsky é judeu askenaz. Então vocês vejam que nem tudo está perdido, porque Noam Chomsky, filósofo, linguista e analista político, ele participa da escrita de uma denúncia de que o mundo é uma maçã que está sendo comida pelos judeus cázaros, inclusive da raça dele. Ele é cázaro, Noam Chomsky. Eu estudei no meu curso de letras, quando a gente estava estudando linguística, ele estuda filologia, é um perito em filologia, e vários livros de linguística foram escritos por ele. Então, estudei ele profundamente, e ali ele faz uma denúncia mostrando a rede que está formada, o espectro, como falou o diretor da fusão dos dois grandes bancos mundiais, né, das famílias ricas, o Chase Manhattan, que era do Rockefeller, supostamente, né, e do outro das famílias inglesas, e essa fusão foi dada numa entrevista à Rede Globo de televisão à meia-noite, a Miriam Fitzfield. Eu ouvi, e ele dizia: o mundo não sabe o que se fez hoje. Nós criamos um espectro mundial, né, sob o qual estarão todas as operações financeiras do planeta. Sob o qual estarão todas as operações financeiras do planeta. Então, não tem ninguém que faça uma transação comercial, financeira, de dinheiro, sem que eles saibam, né? Ele tem o Banco Central dos Bancos Centrais, lá na Suíça, chamado escritório, e não Banco Central, escritório não sei de que lá, né? Que na verdade é um posto de análise, né? Onde eles têm noção do movimento dos bancos centrais de todo o mundo. E então, ali, já vejam, um judeu cázaro, Noam Chomsky, analista político, junto com Hugo Asman, que também é judeu, e Teotônio dos Santos, analisam criticamente a rede, ou seja,
como ele disse, o espectro financeiro, que a rede que envolve o planeta Terra. O livro está um pouquinho maltratado, precisa já de ser refeito, né? E vocês vão perceber isso. Quando vocês perceberem, depois desse vídeo, nós vamos mostrar em um atlas de geografia mundial, né, como é que o FMI reergueu as economias mundiais, emprestando dinheiro a todos os países europeus que tinham sido afetados pela guerra. Esses empréstimos do FMI fez com que todos os governantes dos chamados 7 países ricos, o G7, os 7 grandes, na verdade o dinheiro não é deles, é do FMI e, portanto, indiretamente dos bancos internacionais, como o Federal Reserve, né? E não é do judeu americano, não é federal. Você vai ver na nota de dólar, tem Federal Reserve Note, nota da Reserva Federal. Sob Kennedy e Lincoln, a cédula trazia National Treasury, Tesouro Nacional, e por isso eles foram assassinados. Então, a briga é feia e acho que não preciso dizer mais nada. Só lembrar vocês que, se vocês pensarem que tudo isso eu tirei da minha cabeça, estão enganados. Fui levado por José Castellani para uma sociedade secreta, discreta, a maçonaria, e através da maçonaria para outras sociedades secretas. Eles fazem uma seleção rigorosa. Fui convidado para pertencer aos neotemplários e assim entrar na rede do movimento sionista mundial, mas não aceitei, né? E então, graças a Deus, que não estou sob as ordens, vocês sabem também que já disse, né? Na verdade, o único homem governa os governos americanos. Ele recebe o cargo de conselheiro vitalício dos presidentes americanos. Na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, era esse homem que está aqui, Bernard Baruch, muitíssimo rico, era o dono de Wall Street, digamos, praticamente. Ele está com o chapéu atrás das costas, e Churchill está aqui. Churchill era um boneco na mão dele, e Wilson também, e todos os presidentes que vieram depois. E ele foi sucedido por outro, que foi por outro. Finalmente, no grande chessboard, Brzezinski denuncia, mas coitado, ele não tinha essa intenção. Ele achava que deveria dizer aos estadunidenses, aos americanos, o que era necessário ser feito para que os Estados Unidos continuassem sendo a primeira potência mundial. É claro que ele sabe que não é os Estados Unidos. Ele sabe muito bem que os verdadeiros governantes do mundo são as sociedades secretas, né? Que eu, por pesquisas especiais, já cheguei à conclusão que é o clã de Rothschild, os anticristos, que vem passando a tocha da liberdade de Mitra de geração em geração, embora eles não tenham religião nenhuma, mas eles convencem os maçons do 32º grau que a religião que vai substituir o cristianismo é o mitraísmo, e é essa a figura da estátua da liberdade. Então é engraçado que, enquanto no Brasil nós temos o Cristo Redentor, na Baía de Moneta nós temos a Mitra. É engraçado, parece que o Brasil está fadado a estar sempre lutando contra Mitra. Com Constantino e Maxêncio, a luta foi, de fato, no campo de batalha, né? E em outros momentos da história também. É sempre Jesus e Mitra, Jesus e Mitra, Jesus e Mitra. E Jesus é o grande objetivo, porque nós o consideramos nosso Senhor, nosso Rei, nosso governante e nosso Deus. Então, como a crença é quem faz o que sentimos, e o que sentimos faz o que pensamos, e o que pensamos faz o que falamos e as nossas atitudes, então tem que atacar a crença. Então, o que é importante é no que o homem crê. Essa é a pedra fundamental. É aí que os cázaros concentram toda a sua força. Logo, as viagens do Papa Francisco, como eu disse, né, são, na verdade, uma tentativa de conectar os grandes líderes religiosos do mundo. O grande imã
dos muçulmanos que está na Arábia Saudita, o Grão-Rabino de Jerusalém, o Grão-Rabino de Tel Aviv, para que se volte a retomar o plano da sinarquia dos templários, que é os chefes religiosos que não têm interesse material, governam o mundo e, ao redor deles, 100 sábios. Então, isso já tinha sido programado quando Guilherme de Nogaret raptou o Papa e ele teve a covardia de assinar o decreto que amaldiçoava e excomungava os templários, e está em um livro, Corcunda de Notre Dame, né? É uma metáfora para mostrar o que é que foi, né? A cigana com a cabritinha é a cabala, o corcunda é a maçonaria católica, que nessa época achava que podia existir, né? E o cavaleiro, o capitão, o tenente, o cavaleiro templário que aparece, que termina ficando com a cabalista, a dançarina lá, é um cavaleiro templário. Então a fusão unial seria, a fusão final seria, né, segundo Victor Hugo, com o dos templários com a Kabbalah. Mas não foi assim, porque os templários dançaram. E os neotemplários, os métodos deles são horríveis, né? Estão perfeitamente de acordo com aquilo que o movimento sionista político mundial quer. Eles fazem a abóbada de aço nas lojas dele e gritam Nekan Adonai, vingança, Senhor. Esse é o grito que inicia a reunião dos neotemplários para os quais eu fui convidado. Então não se esqueçam, aqui nós temos Theodor Herzl, que pertencia à Burschenschaft, a Bucha, e foi o fundador do movimento sionista político mundial. Nós temos também aqui o Sigmund Freud, que foi um dos assessores, foi o médico pessoal de Hitler, que na verdade a vida toda pertenceu a Bnai Berit, que traduzido quer dizer filhos da aliança. Bnai é Ben, né? Berit é aliança. Então a aliança dos filhos, né? Freud sempre foi membro dela, portanto, declaradamente judeu, e Hitler nunca fez nada com ele, né? Então, nós temos também aqui a questão do Gavrilo Princip, que foi o assassino do arquiduque Ferdinando Francisco, que era membro da Jovem Bósnia, que tinha ligações com Benjamin Zeev, né, que através da Bucha e através do movimento sionista político mundial, tinha contatos com a Golden Dawn, a Aurora Dourada, que vocês sabem, o retrato dela é o retrato de Aleister Crowley, o 666, como ele se honrava de chamar. Então já temos aí várias sociedades, mas nós temos aqui mais algumas. Por exemplo, há um nobre alemão que se chamava Barão, deixa eu ver o nome dele, meu Deus do céu, sumiu? Ele governava o movimento chamado Movimento Anticatólico Germânico, e lá ele tinha o título de Führer, e foi esse título que ele passou para Hitler. Então, aqui nós temos Lionel Rothschild, né? E não é isso aqui. Então, meu Deus, como é que pode? O próprio o grupo de Hitler fundou uma sociedade chamada SS Gestapo, que também era semi-secreta. Então, nós temos aqui um entrelaçamento, né, de sociedades secretas por trás das quais os cázaros estão, e só depois de acabar de gravar eu vou encontrar. E vamos terminar esse vídeo dizendo a vocês que
Não vou falar sobre Guerra Mundial, porque vocês, lendo qualquer livro de história, vocês vão ver como é que foi o segundo tempo da partida, né? O importante é que ela foi começou em 1942 e terminou em 2 de maio de 1945. Terminou o primeiro tempo quando os ingleses tomaram a Palestina do Império Turcomano, do Sultão Hamid II, e o segundo tempo terminou quando já tinham certeza que a Inglaterra daria de presente, pela Declaração Balfour, a Palestina aos judeus, na pessoa do barão Lionel Barão de Rothschild, né? Então, mas nós temos aqui, é engraçado, um barão também, um nobre inglês, alemão, que passou o seu poder, o seu bastão para o Hitler, e dele veio a saudação Heil Hitler. Então, na proclamação do Estado de Israel, que foi a resolução 181 da ONU, mandava dividir a Palestina em 2 estados independentes, né? Um judeu e outro palestino, dando um ano para isso, mas em maio de 1948, Ben-Gurion, que era terrorista, junto com Ben-Gurion, com Menachem Begin, Golda Meir, Moshe Dayan e outros terroristas, proclamaram o Estado de Israel e se tornaram, do dia para a noite, de terroristas para estadistas. Então, e todo mundo aceitou, todo mundo aceitou. E aí ficou assim o herói da história, Ben-Gurion, que era um terrorista. Menachem Begin foi excomungado porque ele derrubou, destruiu o Hotel David, onde estavam hospedados oficiais ingleses, judeus, palestinos e estrangeiros de todo tipo. Era o hotel mais famoso do local, né? Então, fica, portanto, aqui a sociedade Tule 1, acrescentado às sociedades secretas, Tule 1, sociedade de Tule, né? E também, como nós dissemos, os Göring, Führer judeu, líder, era o título usado por um movimento anticatólico alemão cujo chefe principal foi Georg Ritter von Schonerer, e acrescentou-se o Heil, salve, e passou a ser o título a saudação a Hitler. Então, nos campos de concentração de Dachau e Auschwitz, foi feito o holocausto, onde 2/3 da população sefaradita foi morta, né? A sociedade Edelweiss foi fundada por Göring. Agora, não podemos deixar de acrescentar, de dizer a vocês, né, que todos os planos de Hitler foram levados para Churchill, Winston Churchill, né? Rudolf Hess, que era o braço direito de Hitler, considerado o vice-Führer, ele pegou um avião monomotor e aterrissou em Glasgow, foi perseguido pelo Royal Observer Corps e foi preso na Torre de Londres, depois prisão domiciliar. Em 10 de maio de 1941, às 17h45, ele tinha saído de Augsburgo, na Alemanha, e foi preso em Glasgow pelo Royal Observer Corps. O nome é Rudolf Hess, foi morto misteriosamente, né? Não se sabe como ele morreu, provavelmente envenenado, porque ele dizia frequentemente que tinha medo que o matassem envenenado. Então, hoje, a guerra que começou pela Tchecoslováquia, né, com um problema entre
em Inglaterra, França e Alemanha, terminou dando origem à guerra em 1940, em 1940 e em 1939. Então, aqui estamos nós dizendo que tudo que se sabe, todos os filmes que se tem sobre a Segunda Guerra Mundial, foi levado de avião por Rudolf Hess, chamado Vice-Führer, que antes do suicídio de Hitler, ninguém nunca viu o corpo morto de Hitler, só a foto, então Rudolf Hess levou esse material para entregar a Winston Churchill. Na verdade, foi tomado dele, ele não foi tratado, embora o Winston Churchill dissesse que dispensasse ele um tratamento especial, porque ele levou toda a documentação que provava que a Alemanha era culpada da Segunda Guerra Mundial e devia ser penalizada por isso. E nós temos aí fotografias, filmes dos campos de concentração, os judeus esqueléticos lá, os sefaraditas, coitados, e todas as informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele reuniu tudo, botou no monomotor, ele era perito, né, em pilotar um monomotor, foi difícil prenderem ele, mas finalmente o Royal Corps prendeu ele, perseguiu e prendeu o avião dele, ele que tinha decolado, né, de Augsburg, né, foi preso em Glasgow pelo Royal Observer Corps. E aí não só acabou o segundo tempo da Guerra Mundial, como também Winston Churchill e os aliados ficaram com todas as provas de tudo que Hitler tinha traçado, dos filmes e de tudo mais, porque Rudolf Hess, que era o vice-führer, levou de avião monomotor e entregou a um tal de um general Hamilton, eu acho. Então você vê, tudo é feito nos bastidores. E só através das sociedades secretas é que nós vamos saber isso. Acabou, portanto, o segundo tempo. Agora nós vamos mostrar para vocês o que são os cázaros. Quem são os cázaros? Quem é essa máfia, né, que domina a palavra God? G de gold, O de oil, petróleo, e D de diamonds. Quer dizer, os falsos judeus que pretendem eliminar várias coisas. Primeiro, mudar a ordem mundial que estava vigente e que a cada dia nós temos uma novidade, né? E aqui é analisada por uma série de peritos, especialistas, o que é a nova ordem mundial. Aqui em O Segredo dos Construtores nós temos como é que a maçonaria, os segredos que a maçonaria tinha, que não passava adiante, a maçonaria operativa, e que depois deles se apossaram a maçonaria especulativa, que botou para fora das lojas os operativos e tomou conta e iniciou-se assim como sendo um partido político internacional a serviço dos cázaros. E quem quiser ler, eu não sei se vai conseguir, do meu irmão José Castellani, Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, onde ele, de certa forma, discorre sobre o tema, revela e analisa a responsabilidade da maçonaria na formação e na política modernas. Foi ele que me presenteou. Então, o cristão que vai entrar lá, se não for preparado como Castellani me preparou, vai ter uma profunda decepção, porque eles sabem, todos eles, os braços dos cázaros sabem, que a maior força do homem está no que ele crê. Logo, os judeus sefarditas que creem na Torá, em Moisés, terão que ser eliminados. Então, esses 3 milhões de judeus sefarditas estão a cada dia sofrendo o risco de morte. O meu querido Rabino Meir Melamed Matzilá, então,
está em perigo de vida a cada dia da sua vida. Assim como um outro rabino cujo vídeo eu vi, que é rabino já convertido ao cristianismo, que me explicou a passagem de Zacarias 10, 8 a 12, mostrando que em Jerusalém todos chorarão e olharão para mim a quem trespassaram. Ele traduziu do hebraico. Quer dizer, ele diz, como é que eu posso agora dizer que não é Jesus? Só ele foi trespassado, que foi pregado na cruz. Olha que coisa maravilhosa. É um rabino, eu entrei no site dele e vi essa maravilhosa explicação, como muitos outros. Então está acontecendo. Pouco a pouco, Jesus Cristo está mostrando a face dele aos seus eleitos. Mas lamentamos que essa guerra desnecessária para nós, porque os templários idealizaram a sinarquia e Francisco está tentando reavivá-la, juntamente com os grandes líderes espirituais. É esse o trabalho dele que torna as ações dele às vezes incompreensível para os católicos radicais. Tá? Então, pelo contrário, rezemos pelo Papa Francisco e que ele tenha sucesso na sua missão, que é para conseguir fazer aquilo que os templários pretendiam fazer, né, junto com os muçulmanos, e que Paulo VI chegou a planejar junto com os jesuítas. Está aqui nesse livro das edições paulinas, Maçonaria e Igreja Católica, né? Ontem, hoje e amanhã. Isso seria a sinarquia. A maçonaria seria então colocada junto com a Igreja Católica e as duas poriam em ação o plano da sinarquia. Mas a cada dia nós vamos nos surpreendendo, como com essa pandemia do coronavírus, que veio nos tontear o mundo todo, né? Mas eles, justamente, fazem tudo secretamente. Até o dia em que o anticristo mostrar a face e disser, eu governo o mundo. Agora ele viu que a principal ferramenta é o medo, o pânico. O povo está começando a sair desse pânico. Então eu não sei se aqui ele vai considerar isso só uma experiência ou se ele vai mostrar a cara dele. De qualquer maneira, então o próximo vídeo, esse é fim do segundo tempo, e no próximo nós vamos falar sobre a distinção entre judeus sefarditas e judeus askenazes. Portanto, daremos o segredo dos cázaros. Até a próxima, deem o seu like ou dislike e inscrevam-se no canal. O vídeo passou dos 50 minutos, não era a minha intenção, mas eu não podia, né, diminuir nenhum item daqueles que eu usei aqui. Pelo contrário, até certas horas me apressei e isso criou uma dificuldade na minha leitura do roteiro. Então, até a próxima, se Deus quiser.